formato hebraico, ela é do formato grego do hebraico Eleazar, que quer dizer Deus ajuda. Então, Eliezer ou Eleazar, não é isso? Deus ajuda, essa palavra traduzida para o grego é o Lázaro que nós ouvimos falar. E nesse texto é interessante, porque quando fala o seio de Abraão, que eles estavam ali no seio de Abraão, é interessante lembrar que os judeus já tinham ali uma lenda que falava sobre o seio de Abraão, mas a ideia de seio de Abraão, a ideia dos homens estar praticamente reclinados um no seu divã, na sua almofada, no ombro do outro. Entende? Então é como Jesus na ceia. Como é que aconteceu com os discípulos? Eles estavam todos debruçados um no outro. Então o que o texto está dizendo para a gente é praticamente isso. Que Abraão então estava ali, e Lázaro estava no seio de Abraão. Ele estava ali do lado de Abraão, em um lugar diferente. Ele estava ali num lugar aonde o homem rico, ele não estava. Essas guerras espirituais, irmãos, que nós estamos vivendo, essas guerras espirituais que nós às vezes não entendemos, elas nos afetam, e elas nos afetam principalmente nas áreas das finanças. E é necessário que nós tomemos cuidado em relação às finanças. Pastor, você está dizendo que ser rico é pecado? De jeito nenhum. A minha oração é que todos nós fôssemos ricos, não só no espírito, mas ricos também no nosso dinheiro, no nosso dia a dia. Ser rico não é problema. O problema é quando você dá mais valor às riquezas, dá mais valor às suas finanças, do que aquilo que o Senhor tem separado para você. E nessa noite, irmãos, num contexto rápido, eu gostaria de trabalhar com vocês sobre 6 erros que podem acontecer nas suas finanças. E o primeiro deles está, irmãos, muitas vezes nossas finanças nos fazem esquecer de Deus e dos nossos semelhantes. Guarda isso aí. Muitas vezes as nossas finanças nos fazem esquecer de Deus e nos fazem esquecer dos nossos semelhantes. Este homem rico, ele vivia em opulência, ele vestia-se luxuosamente, ele tinha linho fino, ele tinha púrpura, ele comia do que havia de melhor. Sua vida estava centralizada simplesmente no seu prazer e na sua satisfação. Tem alguém aqui que parece com esse homem? Eu sou assim às vezes. Não é assim, não? Eu falei para você já daquela história daquela mulher, daquela artista muito famosa, e aquela artista famosa da Broadway, ela encontrou uma amiga, ela disse: "Ô amiga, como é que você vai? Ah, eu estou bem, muito bem, obrigado. Ah, você viu o meu último teatro? Ah, a minha peça que eu fiz foi assim, amiga, tá? Sim. Ah, e você viu o meu último filme? Eu estrelei, eu era muito bom nesse filme, e você viu que eu fiz isso. Ah, você viu, sim, vi. E ela falou: ah, minha amiga, e agora eu estou morando em tal lugar, e foi falando tudo que ela fazia. E por fim ela falou para mim assim: ó, eu já falei muito de mim, fala você agora, o que você achou da minha última peça de teatro? Eu já falei muito de mim, o que você achou da minha última peça de teatro? Egocêntricas, pessoas que só pensam nelas, pessoas que só pensam no umbigo delas, parece que não, vivem como se quisessem saber de tudo, mas estão preocupadas com ela, com eu, comigo, eu e eu. E o pastor está dizendo que existe nada errado em você se preocupar com você, não, mas muitas vezes as nossas finanças nos afastam de entender Deus e de entender que temos o quê? Que satisfazer também os nossos próximos, que nós temos que ajudar os nossos próximos, que nós temos que estar com eles no momento que eles passam dificuldade. Nunca esse homem deu um pedaço de pão àquele mendigo. Na verdade, a Bíblia nos diz que ele estava à porta da casa, mas aquele mendigo estava à porta da casa, e aquele homem entrava e saía e não olhava para ele. A Bíblia nos diz que os cachorros lambiam as feridas daquele homem. E eu quero dizer uma coisa para você: no tempo de Jesus, cachorro não era domesticado, não. Hoje, cachorrinho domesticado fica dentro de casa. Nessa época, cachorro era considerado besta mesmo, né? Como animal, não selvagem completamente, porque eles estavam em torno da cidade, mas eles não eram domesticados. Então, ou seja, aqueles animais, eles viam e participavam com aquele homem, lambendo as feridas daquele homem. Aquele homem entrou e saiu, viveu em fartura, viveu em abundância, mas não se preocupou com aquele que estava do seu lado. Muitos de nós não nos preocupamos não somente com Deus, com aquilo que é do Senhor, mas muitas vezes não nos preocupamos com aquele que está do nosso lado. Do nosso lado. Quero falar uma coisa para você, irmãos? O vizinho seu que mora aí do lado, porque aqui na América tudo é sheetrock, né? É sheetrock, essas madeirinhas. Se na casa dele der barata, na sua casa vai dar. Você pode botar aí uma porção de anti-barata, ou o que seja, mas vai dar. Então é mais fácil você ajudar o camarada do seu lado, bater na porta dele, antes que a infestação seja tão grande que acaba atacando você também. Nós às vezes não pensamos nisso.
E achamos que somos um mundo só. E nesse mundo só que vivemos, nós nos esquecemos de Deus e nos esquecemos do nosso semelhante. Mas em segundo lugar, nessa noite, as nossas finanças também nos fazem esquecer de que um dia nós vamos morrer. Quem vai morrer aqui? Eu também vou. Ah, pastor, em nome de Jesus, o Senhor Jesus voltar antes disso. Talvez volte mesmo. Porque eu disse para vocês semana passada, fica de olho aonde? Israel. Quem é o termômetro do mundo? Israel. E olha o que está acontecendo lá. E nós sabemos em nome de Jesus que a Pérsia e todos aqueles, aqui a Pérsia, né, vamos usar a expressão bíblica, todos aqueles povos vão se revoltar contra Israel e vão tentar destruir Israel. Irmãos, está chegando perto. Está chegando perto. E o Senhor Jesus está voltando. E o Evangelho está sendo pregado em todo mundo. Pode ser que nós não morramos. Pode ser que nós sejamos arrebatados. Pastor, arrebatado, o que isso quer dizer? Eu vou ficar? Talvez eu não vou ficar, né? Pode ser que nós sejamos arrebatados. Mas caso contrário, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas quando nós estamos preocupados com as nossas finanças, Pati, às vezes não pensamos que vamos morrer. Não vou morrer. Vou viver para sempre. Tenho dinheiro para tudo. Hago o que quero. Hago o que dá em me ganas. Não, eu vou azeno. Né? E pode ser que você morra. Pode ser que você morra. A palavra de Deus nos diz isso. Que nós estamos, às vezes, tão preocupados com as finanças que esquecemos do nosso dia a dia. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 20, nós vemos a parábola do rico insensato. Nessa parábola, o homem diz o seguinte: eu tenho tanto dinheiro, eu vou destruir esse celeiro, e vou construir celeiros maiores, e vou encher de comida, vou encher de tudo que eu tenho. E aí a palavra de Deus diz que um anjo veio e disse: Nécio, quer dizer louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você guardou para quem será? O que você guardou para quem será? O Senhor Jesus diz isso. Nós vamos morrer. E naquela noite ele morreu. E para quem ficou toda aquela riqueza? Somos doidos às vezes, não estamos preocupados com o nosso futuro. Em Daniel, no capítulo 5, versos 27 a 30, nós vemos a história de um rei, o rei Belsazar. E a Bíblia diz que aquele rei, ele era muito rico, e ele não achava que ele ia morrer. E ele vivia uma vida desregrada, ele vivia uma vida de abuso. E a palavra de Deus diz que veio o Senhor e disse: você foi pesado na balança e foi achado culpado. E ele morreu. Às vezes nós estamos tão preocupados: eu tenho que fazer dinheiro, eu vou sair daqui amanhã, eu vou fazer 5 casas, não, semana que vem eu faço, amanhã eu faço 5, depois eu faço 6, e depois eu faço 7, eu tenho que guardar, tenho que comprar terra, casa, carro, eu tenho que ter um carro melhor, uma praça de 20, não, eu quero uma praça de 50, quero uma de 40, de 60, não sei, igual na igreja, eu quero uma grande, eu quero a minha sala todo dia com plasma. Louco, o Senhor Jesus está falando: o dinheiro você não pode levar com você. Há pessoas que morrem e querem ser enterradas em caixão de ouro, o ouro não vai com elas, não vai, fica ali para sempre. É por isso que lá no Egito, todas aquelas sepulturas, né, elas foram atacadas, foram, todo mundo ali fica ali. No Brasil é cheio de gente que rouba cemitério, cheio de gente, vai de gente roubar o cemitério, dente de ouro, essas coisas todas, faz um buraco lá e cata tudo, é verdade isso, né? Os ladrões ali pastor, eu tenho medo da morte, eu sei que você tem, né? Então em nome de Jesus, prepare-se para a morte, para que você não tenha medo. Porque uma coisa é certa, irmãos, nós vamos morrer. E eu quero dizer para você o seguinte: às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas finanças que nós nos esquecemos que nós vamos morrer. E vivemos a vida como se fôssemos estar sempre aí, para sempre. E acordamos e vivemos como se nada fosse acontecer conosco. Mas nós vamos morrer um dia. Mas em terceiro lugar, não só nós esquecemos de Deus, não só nós esquecemos que vamos morrer, mas nós também, as nossas finanças nos fazem esquecer que um dia nós seremos julgados. E julgamento é coisa triste, né? Julgamento é coisa tremenda. Quem já foi aqui na frente de um juiz? Eu já fui várias vezes, né? E você nunca sabe como é que vai ser. Pode ir para um lado, pode ir para o outro, né? Às vezes a cabeça do juiz, ele é um cara reto, é um cara sincero, ele é suposto ser um cara sincero, mas às vezes algumas coisas acontecem. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelo juiz dos juízes. E nós seremos julgados pelo Senhor. Há uma contradição tremenda aqui, né, com isso aí, porque esse homem, ele vivia uma vida rica. Ele tinha tudo ao seu redor. E agora diz a palavra de Deus que ele estava em tormento. Na terra era uma vida rica, abundância, luxuosa, púrpura, linho, muita comida boa. Mas agora ele estava em sofrimento. Agora ali no céu, ele estava em agonia, ele estava em tortura, ele estava
sozinho. Ele estava sozinho. E agora, ele estava esperando o julgamento final. Irmãos, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, fala sobre o jovem e diz o seguinte: olha, jovem, faça o que você quiser, mas eu quero dizer uma coisa para você: por todas as coisas, Deus te trará em julgamento. Por tudo que você faz na terra, Deus te trará em julgamento. E no mesmo Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, que é o último versículo desse livro, diz o seguinte, não é isso? Deus também nos vai trazer em julgamento, e Ele vai trazer à tona tudo que está escondido, o bom e o mal. Olha para você, para quem está do seu lado aí, e diz assim: olha, eu não tenho nada escondido não. Agora pergunta: será que eu tenho? Será que eu tenho? A Bíblia diz que o Senhor vai trazer tudo a julgamento, o bom e o mal. Então você pode, às vezes, até nisso, tentar enrolar ou esconder o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz para a gente que o Senhor vai trazer tudo à prova. E Ele vai nos julgar. Quando esquecemos que haverá julgamento, irmãos, quando nós esquecemos que vamos ser julgados, não nos esquecemos que temos que nos arrepender. E aí está o quarto ponto da mensagem dessa noite. Muitas vezes, nossas finanças nos fazem esquecer que nós devemos nos arrepender. Na vida daquele homem, ele não pensou em arrependimento. Na vida daquele homem, ele não tinha tempo para isso. Pode ser que até pensou, pode ser que um dia eu ajude aquele pobre, passou na frente daquele pobre tantas vezes, pode ser que amanhã eu ajude esse pobre, pode ser que amanhã eu faça uma coisa por ele, pode ser que eu compre uma casa para ele no futuro, mas ele morreu e não teve tempo de fazer. Ele não teve tempo de agir com misericórdia, ele não teve tempo de se arrepender. Talvez ele tenha deixado para mais tarde, e eu quero dizer uma coisa para você: talvez você também esteja deixando o seu tempo para mais tarde. Mais tarde eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. É interessante que esse texto fala de 5 irmãos. Ele diz: olha, manda Lázaro lá falar com meus 5 irmãos. E a Bíblia nos fala outra relação de 5. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 8, fala da parábola das 5 virgens, que elas não tinham óleo para acender a lâmpada. E aquelas mulheres eram 10 virgens, elas estavam esperando o noivo, e diz a palavra que 5 delas tinham óleo para acender a lâmpada, e 5 não tinham. E as que não tinham olharam para as que tinham: olha aqui, me dá um pouquinho do seu óleo aí. E elas disseram: não, porque se a gente der para você, não tem para a gente. Viveram uma vida como se pudessem conseguir o que quisessem, na hora que quisessem. Não estavam arrependidas daquilo que estavam falando. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, hoje é dia de arrependimento. Hoje é tempo de você se arrepender daquilo que você tem feito. Pastor, mas o que eu tenho feito? Você tem vivido uma vida longe do Senhor. O que é viver uma vida longe do Senhor, né? Pastor, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu às vezes não falo nem mal de ninguém. Ok. A Bíblia nos diz que o inferno está cheio de gente com boa intenção. Boa intenção não te leva diante do Senhor. Boa intenção não te coloca no paraíso com Deus. O que te leva a estar com o Senhor é dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito o seu sacrifício na cruz do Calvário por mim. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, desceu do céu, morreu por você na cruz do Calvário por mim, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. As nossas finanças, irmãos, o nosso dinheiro, o nosso dia a dia, nos afastam de Deus e do nosso semelhante. Nos fazem esquecer, não é isso? Que um dia nós vamos morrer. Nos fazem esquecer que vamos ser julgados. Nos fazem esquecer que nós temos que nos arrepender. Mas elas também nos fazem esquecer de que o morto não recebe auxílio. Você já viu um morto receber auxílio do imposto de renda ou do Social Security ou do INPS? Só aqueles vivos que enrolam o governo falando que está morto, não é isso? O vivo dá o nome do morto e continua recebendo. Tem muita gente assim, né? Cada vez eles descobrem uns aí, recebem centenas de thousands de dólares e de reais lá no Brasil, que a pessoa morre, mas o cara continua com a carteirinha e continua no banco todo mês, né? Tirando dinheiro. É o morto que recebe. O morto recebe. Mas o morto não tem auxílio. Mesmo que ele receba aquele dinheiro, ele pode lá depositar lá no caixão do morto, que não vai te servir de nada. O morto não consegue sair dali para comprar nada. O morto não pode receber auxílio. O morto não pode. E ele diz o seguinte: foi negado a ele que Lázaro morto, fosse lá falar com o vivo. E aquele morto lamentava, mas ele não deixou que isso acontecesse. Irmãos, o morto não recebe mais auxílio. Eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: que depois que você morre,
terminou o tempo de você tomar a sua decisão. Depois de morto, não dá para voltar para sua amiga e falar, desculpa lá o que eu fiz com você, foi mal. Depois de morto, não dá para voltar e falar com a sua esposa, bem assim, olha esposa, eu errei nisso, eu prometo que depois de uma outra vida eu tomo conta de você melhor. Né? Meu pai tinha medo da assombração de vir puxar o pé dele toda noite lá em casa. Né? A gente saía de casa para a igreja e meu pai, ele deitava, deixava tudo aceso, a casa tinha que estar acesa, rádio ligado, televisão ligada, porque tinha medo que algum dos mortos viessem perturbá-lo. Porque nessa época ele não sabia de Jesus como Salvador. E ele achava que os mortos podiam interferir na vida dele. E muitas pessoas fazem a mesma coisa. Né? Como é que elas fazem? Elas vão em cartomante, né? Elas vão perguntar, vem cá, outro dia aí o Fantástico mostrou uma reportagem tremenda de pessoas que iam na frente do vidente, e o vidente contava tudo a vida da pessoa, a pessoa, uau, e chorava e tremia, e o negócio é o seguinte, a pessoa via aquilo tudo, mas não sabia que o vidente estava vendo tudo no Facebook. Estava lá no Facebook, né? Vocês viram isso aí? Alguém de vocês viu essa reportagem? Tremendo, né? Tremendo. O cara sabia de tudo, do morto, do vivo, do parente, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, o morto não pode sair de lá e modificar a sua vida. O morto não vai te dar auxílio. Nem você, depois de morto, pode mudar a sua decisão. E tem gente que diz, eu vou morrer assim. Eu nasci nessa religião do meu pai e eu vou morrer na religião do meu pai. Vai para o inferno com ele do mesmo jeito. São dois que vão. Porque não vai. E nem o seu pai que está lá no inferno, ou que está lá em qualquer lugar que ele esteja, no céu, ele não pode vir e mudar o seu futuro ou o seu destino. Ele não pode. Porque depende de você. Só você pode tomar a decisão de ter Jesus como teu Salvador. Só você pode tomar a decisão de que o Senhor pode mudar a sua vida. Só enquanto você está vivo, você pode mudar o seu destino. Depois de morto, você está morto. E morto não recebe auxílio. Morto não vai poder receber esse auxílio. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado, destinado, uma só morte. Vindo depois disso, o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Nós vamos ver uma vida só. E você não vai voltar como passarinho, nem como formiga, nem como elefante. Você não vai voltar como nada. Você vai para a presença do Senhor. E aí você vai ser julgado. Mas em último lugar, não só nós nos esquecemos de Deus e do semelhante, não só nos esquecemos que vamos morrer, não só nos esquecemos que vamos ser julgados, não só nos esquecemos de se arrepender, mas também não só nos esquecemos de que morto não recebe auxílio, mas nós também, com as nossas finanças, elas às vezes nos fazem esquecer de que mortos não podem interceder por vivos. Mortos, como já disse, não podem interceder por vivos. Aquele homem bem que tentou. Ele já estava mesmo naquela vida complicada. Ele já estava ali naquele lugar de tormento. E ele disse, olha, eu lembrei dos meus parentes. Manda alguém lá. Manda Lázaro lá. Manda alguém lá para interferir com os meus parentes. Para que eles possam entender a verdade. Mas ele disse, não é isso? Os mortos não podem ajudar os vivos. Eles têm Moisés e os profetas. Se eles não escutarem os que estão vivos, muito menos escutarão os mortos. Irmãos, eu não sei qual é a sua situação, meu querido amigo, nessa noite. Eu não sei qual é a sua situação. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que muitos de nós estamos arriscando o nosso futuro, o futuro das nossas almas, por causa de finanças. Muitos de nós estamos deixando de entender que o nosso futuro é maior do que simplesmente aquilo que temos aqui. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar. A Bíblia diz que se você quer juntar algum tesouro, ajunte no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem pode consumir. Porque no céu você vai ter um galardão eterno com o Senhor. E o pecado que está habitando nesse mundo, ele nos traz decepção, ele nos traz rejeição, ele nos traz desobediência. É hora de você consagrar as suas finanças ao Senhor. Mas não só consagrar as suas finanças ao Senhor. É hora também de você consagrar a sua vida ao Senhor. E entregar a sua vida ao Senhor. Eu gostaria de terminar essa mensagem mostrando para você mais ou menos o que eu entendo, o que nós entendemos sobre a vida eterna. Porque a Bíblia diz o seguinte, não é isso? Que quando morreu Abraão, quando morreu Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. E eu acho, irmãos, que é mais ou menos assim.
Aqui é o paraíso, onde está o Senhor. Aqui é onde está o trono de Deus. E aqui é onde está o Hades, né? O réu, o Sheol, que a gente chama de Salmo. E aqui seria mais ou menos o seio de Abraão. O que é isso, pastor? É mais ou menos o seguinte, irmãos. Aqui é esse precipício grande, que quem está aqui não passa para cá. E aqui estava Lázaro, clamando e implorando. Lázaro não, o rico, clamando e implorando. E aqui estava Lázaro, ao lado do seio de Abraão. E aqui é o abismo, que vai ser o inferno eternamente. Aqui já é inferno. Mas aqui, o rico, o pouquinho que ele vê, são pequenas chamas que ainda vêm aqui do inferno. Porque o diabo não foi lançado no inferno, mas ele vai ser lançado. E a palavra de Deus é que quando Jesus Cristo morreu, o que aconteceu com Jesus? Jesus Cristo desceu à sepultura, e o que ele fez? Ele abriu, não é isso? E esses que estavam aqui, vieram já para a presença do Senhor. Como nós vamos para a presença do Senhor? Para no segundo julgamento, quando o Senhor Jesus voltar, esses que estão aqui, eles vão ainda mais para baixo, para onde o diabo e os seus anjos estavam para sempre. O rico não chegou ainda no destino final dele. O destino final dele é bem pior do que já está acontecendo. Eu quero falar para você nessa noite que a nossa preocupação com você é que você nessa noite possa tomar a decisão do lado do Senhor, de tal maneira que você também não vá com o diabo e seus anjos para o inferno, mas que você possa estar conosco no paraíso, ao lado do Senhor. E para fazer isso, não importa se você é rico, se você é pobre, para fazer isso, o que você precisa é aceitar Jesus como seu único e suficiência. Baixe sua cabeça nesse momento. Eu sei que talvez aqui nessa noite, muitos de nós temos usado as nossas finanças de maneiras indevidas, né? Gastando naquilo que não podíamos, fazendo aquilo que não deveríamos, e às vezes até roubando de Deus e do nosso semelhante. E nessa noite eu gostaria que você pudesse analisar como é que vai a sua vida financeira. E se vale a pena você realmente se preocupar mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Mas também nessa noite eu gostaria de falar para você o seguinte, que o céu e o inferno são lugares que existem, como a terra existe. E a Bíblia diz que um dia a terra passará e o Senhor Jesus voltará. E Ele vai nos julgar. E Ele vai nos dar o julgamento final. E como nós vimos nesse texto, depois que você morre, não tem nada que ninguém pode fazer por você. E o Senhor Jesus não te força, Ele não te impõe nada. Ele quer que você o aceite como o Senhor da sua vida. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, Ele toma conta das suas finanças, Ele toma conta da sua família, Ele toma conta do seu dia a dia, e a sua vida vai mudar quando você deixar Jesus. Eu conheço pessoas que foram presas a drogas, não conseguiam parar de beber, não conseguiam parar de tomar, de serem infiltrados pela cocaína ou pelo crack, mas o sangue de Jesus tirou. O sangue de Jesus modificou. Eu conheço pessoas que tinham vícios tremendos de mentir, mentiam por toda razão, mas o Senhor modificou. E nessa noite eu quero dizer para você, esse mesmo Jesus, Ele quer modificar a sua vida. E Ele está perguntando para você, você quer que eu modifique a sua vida? E para que o Senhor modifique a sua vida, Ele sabe que você reconheça que Ele é Salvador e que Ele é Senhor da sua vida. E nessa noite eu gostaria de perguntar para você, talvez você seja um rapaz, uma moça, um adulto, um jovem, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que você está longe de Deus, e que se você morresse hoje, você com certeza não estaria no seio de Abraão, mas estaria indo para o inferno. E o Senhor Jesus quer te tirar dessa situação. E nessa noite nós temos dado a oportunidade para que você possa fazer a sessão lá do Senhor. A Bíblia diz que aquele que reconhecer o Senhor Jesus na terra, aquele que entender que o Senhor é Salvador, o Senhor o honrará. E nessa noite nós queremos que o Senhor possa te honrar. Eu gostaria de perguntar, você que entrou aqui nessa noite, que não tem certeza do seu futuro até essa noite, mas que nessa noite quer entregar o seu futuro na mão do Senhor Jesus, e você quer morar no céu com o Senhor Jesus, e você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a igreja está orando por você. A igreja está orando por você desde que eu
foi por coincidência que você entrou aqui. O Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E se você nessa noite reconhece que Jesus é Deus e que Ele pode mudar a sua vida e quer que Ele seja o Senhor da sua vida e quer morar com Ele no céu, levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante sua mão e abaixa, eu quero orar por você. Pode levantar.